casas inacreditáveis e pessoas vivem nessas casas. No vídeo de hoje você vai conhecer lugares extraordinários e casas surreais. Vamos aqui mostrar para vocês alguns lugares que são um verdadeiro testemunho da criatividade humana e da adaptação ao meio ambiente. Vamos então dar uma olhadinha nas mais impressionantes e inusitadas habitações ao redor do mundo. Desde casa de gelo, que durante o inverno algumas regiões da Noruega apresentam hotéis feitos inteiramente de gelo e neve. Vamos à casa na árvore, que são casas que capturam a imaginação de muitas pessoas. A casa submersa em várias partes da Nova Zelândia. Tem também as casas de caverna na Capadócia. As incríveis casas flutuantes nos Países Baixos, desde casa de papelão no Japão. Tudo isso são casas inacreditáveis, não apenas fascinantes por suas formas e materiais, elas também refletem a engenhosidade humana em se adaptar ao meio ambiente e às circunstâncias locais. Cada estrutura conta uma história sobre suas condições culturais e geográficas únicas. Então vamos começar com as casas de Makoko, pois as casas de Makoko são uma expressão fascinante da vida em comunidade que se adaptam a meio ambientes desafiadores. Então vamos explorar o que é Makoko, pois é uma comunidade flutuante localizada na cidade de Lagos, na Nigéria. Muitas pessoas que vivem lá são pescadores e trabalham em atividades relacionadas ao mar. A área é conhecida por suas casas construídas sobre palafitas, o que significa que estão elevadas acima da água, sustentadas por pilares de madeiras. As casas de Makoko, elas são feitas principalmente de madeira e outros materiais recicláveis. Elas flutuam sobre a lagoa, permitindo que os moradores vivam em um ambiente aquático. Essa construção é uma resposta direta ao aumento do nível da água e à necessidade de proteção contra inundações. Devido à limitação do espaço e à densidade populacional, as casas são geralmente pequenas e compactas. Muitas delas têm apenas 1 ou 2 cômodos, mas são organizadas de maneira a maximizar a funcionalidade. A comunidade de Makoko possui uma rica cultura local, com tradições que incluem música, dança e até mesmo festivais. A vida comunitária é intensa, com os moradores frequentemente colaborando entre si. Apesar da resiliência da comunidade, os moradores enfrentam desafios significativos, como a falta de serviços básicos, incluindo água potável e saneamento. Isso levanta questões sobre direitos humanos e desenvolvimento urbano sustentável. A construção nas áreas aquáticas também apresentam desafios ambientais. A poluição da água e a degradação do ecossistema aquático são as preocupações constantes para os moradores. As incríveis casas de Makoko são um exemplo impressionante de como as comunidades podem se adaptar às suas circunstâncias locais de maneira criativa e resiliente. Elas oferecem uma visão única sobre a vida em um ambiente urbano desafiador e ressaltam a importância da cultura local e da solidariedade comunitária.
Vamos conhecer uma segunda moradia extraordinária e impressionante? São as casas de La Rinconada, pois são um verdadeiro exemplo notável da vida em uma das cidades mais altas do mundo. Então vamos explorar La Rinconada, que é uma cidade situada a aproximadamente 5.100 metros acima do nível do mar, nas montanhas dos Andes, no Peru. Essa altitude extrema faz dela um dos lugares habitados mais altos do planeta. A cidade é conhecida principalmente por sua mineração de ouro, que atrai muitos trabalhadores em busca de oportunidades. Somente isso mesmo para levar o povo a um lugar tão alto onde o oxigênio é escasso, pois as casas de La Rinconada são geralmente feitas de materiais simples como tijolos de adobe, madeira e metal. Devido ao clima frio e às condições adversas, as construções são bastante rudimentares e muitas vezes carecem de isolamento adequado. Muitas casas são pequenas e têm poucos cômodos. Os moradores frequentemente utilizam espaços abertos para atividades diárias como cozinhar e se socializar. A vida em La Rinconada é marcada por dificuldades. A alta altitude pode causar problemas de saúde, como falta de ar e doenças relacionadas à altitude. Além disso, a infraestrutura básica, como água potável e saneamento, é limitada. A principal atividade econômica da cidade é a mineração de ouro. Muitas pessoas se mudam para La Rinconada na esperança de enriquecer com a extração do metal precioso, mas as condições de trabalho nas minas são frequentemente perigosas e insalubres. Apesar das dificuldades, a comunidade tem uma rica cultura local, com tradições que refletem suas origens andinas. Festivais e celebrações são comuns, unindo os moradores em torno de suas raízes culturais. As casas de La Rinconada representam não apenas um mundo de vida adaptado às condições extremas, mas também uma luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. A cidade ilustra os desafios enfrentados por aqueles que buscam oportunidades em locais remotos e as realidades complexas da mineração. Vamos então conhecer mais um ambiente e moradias que chocam a nossa população, que chocam o ser humano. São as casas de monges, frequentemente chamadas de mosteiros ou conventos. São locais onde os monges vivem e praticam a sua vida espiritual. Vamos então explorar um pouquinho dessa fascinante instituição, pois as casas de monges são comunidades religiosas onde os monges se dedicam à vida espiritual, oração, estudo e muitas vezes ao trabalho manual. Esses locais podem variar em tamanho e estilo arquitetônico, desde grandes mosteiros até pequenas eremitas. Os monges geralmente seguem uma regra monástica que orienta a sua vida diária. Isso pode incluir horários específicos para a oração, meditação, trabalho e refeições. O objetivo é viver em simplicidade
e devoção. As casas de monges muitas vezes possuem características arquitetônicas específicas, um espaço sagrado para celebrações litúrgicas. É encantador onde os monges se reúnem para celebrações e também locais que são refeitórios, os quartos individuais ou pequenos onde os monges dormem e meditam. Existe também um espaço dedicado ao estudo e à preservação do conhecimento. Cada ordem monástica pode ter suas próprias tradições, regras. Por exemplo, seguem-se regras de São Bento, que enfatiza a oração e trabalho, focam na pobreza, na simplicidade, seguindo os exemplos de São Francisco de Assis. Seguem outras coisas também, como os franciscanos, que seguem a pobreza na simplicidade, seguindo os ensinamentos de São Francisco de Assis. Outros, além da vida espiritual, muitos mosteiros têm papel social importante. Eles podem oferecer hospitalidade a viajantes, realizar trabalhos comunitários ou produzir alimentos e artesanatos para sustentar a comunidade. A vida em um mosteiro é muitas vezes marcado pelo silêncio e pela contemplação, permitindo aos monges aprofundar sua relação com o divino. As casas de monge representam não apenas um espaço físico, mas também um estilo de vida dedicado à espiritualidade e à comunidade. Elas oferecem um refúgio do mundo exterior e promovem um ambiente propício à reflexão e ao crescimento pessoal. Vamos a mais uma casa, umas moradias impressionantes? São as casas de Yandim. Essas casas, também conhecidas como Yandinhu, são uma forma tradicional de habitação que se encontra na China e Yandim. Então vamos conhecer um pouquinho destas casas que estão localizadas na província de Hunan, numa região rica em diversidade cultural e étnica. Essas casas são conhecidas por suas características arquitetônicas únicas. Geralmente, são construídas com materiais locais, como madeira e pedra, e apresentam comumente telhados inclinados decorados com ornamentos. Os pátios, que proporcionam um espaço ao ar livre para socialização e atividades cotidianas. A decoração das casas são adornadas com esculturas e pinturas que refletem a cultura local, vivendo um estilo de vida em que as comunidades que habitam nessas casas costumam ter uma forte conexão com a natureza e as tradições locais. A vida cotidiana pode incluir atividades agrícolas, artesanatos e celebrações culturais, pois as casas de Yandim não são apenas estruturas físicas, elas também representam a cultura e as tradições do povo local. As festividades, rituais e costumes da comunidade estão intimamente ligadas ao seu modo de vida. Essas habitações desempenham um papel crucial na vida social da comunidade. Elas servem como espaço de convivência onde as pessoas se reúnem para celebrar, discutir e compartilhar experiências. Com o passar dos anos, há um esforço crescente para preservar essas tradições arquitetônicas e culturais diante da modernização. As casas de Yandim representam uma parte importante da herança cultural da região de Yunnan, na China.
Elas não apenas fornecem abrigo, mas também refletem a história, os valores e a identidade das comunidades que nelas habitam. Vamos então conhecer agora Manila, conhecida como Balahay no Batu, que são um exemplo fascinante da arquitetura colonial nas Filipinas. A história das casas de Manila, elas surgiram durante o período colonial espanhol, que durou de 1565 a 1898. Elas foram projetadas para se adaptarem ao clima tropical das Filipinas, ao mesmo tempo em que incorporavam elementos europeus. As casas são caracterizadas incluindo combinações de estilos arquitetônicos, influências indígenas, espanholas e chinesas. Algumas características principais incluem desde base sólida feita de pedra, enquanto os andares superiores são geralmente construídos com madeiras, telhados inclinados, cobertos com telhas de barro ou capim. As janelas são grandes e frequentemente feitas de madeiras com painéis de capis. Uma concha local que permite a entrada de luz, mas oferece privacidade. As casas eram projetadas para serem espaçosas e ventiladas, com áreas comuns para socialização e quartos separados para a família. Muitas vezes incluíam um pátio central que servia como espaço ao ar livre. Essas casas não eram apenas estruturas habitacionais, elas simbolizavam status social e riqueza. A arquitetura refletia o modo de vida das famílias que nelas habitavam, muitas vezes sendo utilizadas para hospedar eventos sociais e familiares. Hoje, muitas casas de Manila são consideradas patrimônio histórico e cultural. Há um esforço contínuo para preservar esses edifícios como parte da identidade cultural filipina. Áreas como o distrito de Intramuros, em Manila, ainda mantém várias dessas casas, atraindo turistas e estudiosos. Apesar dos esforços de preservação, muitas dessas casas enfrentam desafios devido à urbanização e à falta de manutenção. A conscientização sobre a sua importância que devemos ter tomadas são fundamental para garantir a sobrevivência, pois as casas de Manila são um testemunho da rica história colonial das Filipinas e representam a fusão única de culturas que ocorreu ao longo dos séculos. Elas oferecem uma visão do estilo de vida passado e continuam a ser um símbolo importante da herança cultural filipina. Vamos então conhecer as famosas casas de Halley 6, que são uma parte fascinante da pesquisa científica e da exploração da Antártica. As casas de Halley 6 estão localizadas especificamente na plataforma de gelo de Brunt, onde a estação Halley 6 foi construída. Esta estação é operada pelo British Antarctic Survey e serve como um centro de pesquisa científica. A Halley 6 é composta por módulos interconectados que podem ser deslocados conforme necessário. Essa característica é essencial, pois a estação precisa se mover para evitar a instabilidade do gelo, já que a plataforma de gelo pode se romper. A Antártica representa condições extremas com temperaturas que podem cair drasticamente e ventos fortes.
As casas de Halley 6 são projetadas para suportar essas condições rigorosas, sendo isoladas e equipadas com sistema de aquecimento, pois o frio pode ser tão grande, pode até matar. As estações é um importante centro para pesquisas científicas em várias áreas, incluindo climatologia, glaciologia e até mesmo a astronomia. Os cientistas realizam experimentos e coletam dados que ajudam a entender melhor as mudanças climáticas e o meio ambiente polar. As casas Halley 6 foram projetadas com um foco em sustentabilidade. Elas utilizam fontes de energia renovável, como painéis solares, sempre que possível, para minimizar o impacto ambiental. A primeira estação Halley foi estabelecida em 1956 e, ao longo dos anos, várias versões foram construídas e desativadas devido às mudanças nas condições do gelo e à evolução das necessidades de pesquisa. As casas de Halley 6 não são apenas estruturas habitacionais, elas representam o esforço contínuo da comunidade científica para explorar e entender uma das regiões mais remotas do planeta. A pesquisa realizada nestas instalações contribui significativamente para o nosso conhecimento sobre o clima da Terra e os efeitos das mudanças climáticas. Que tal irmos para o Canadá, onde vamos conhecer agora as casas localizadas em Ontário, que são as casas de Fort Erie. São um componente histórico significativo da região. Fort Erie está estrategicamente situada na margem sul do rio Niágara, próximo à fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Essa posição a tornou um local importante ao longo da história. O Fort Erie original foi construído pelos britânicos durante a Guerra de 1812 para proteger a região contra invasões americanas. O forte passou por várias batalhas e ocupações ao longo dos anos. Cercas fortes. Muitas dessas casas construídas por soldados, oficiais e civis durante e após a guerra. Elas refletem a arquitetura da época e são testemunhos da vida cotidiana dos habitantes da região. Algumas dessas casas foram preservadas e agora fazem parte de locais históricos que podem ser visitados por turistas e estudiosos. Elas oferecem uma visão única sobre a vida do século XIX em uma área que foi central para o desenvolvimento do Canadá. Hoje, Fort Erie é um destino turístico popular, onde os visitantes podem explorar não apenas as casas históricas, mas também participar de eventos culturais, festivais e atividades recreativas na área. As casas de Fort Erie servem como um recurso educacional importante, permitindo que as pessoas aprendam sobre a história militar do Canadá e as interações entre culturas indígenas e europeias e o impacto das guerras na formação da identidade canadense. As casas de Fort Erie são mais do que simples edifícios. Elas são um elo com o passado e uma forma de preservar a rica história da região. As casas congeladas de Fort Erie refere-se a uma interessante e peculiar característica da área.
especialmente no contexto de sua história e cultura. As casas congeladas são estruturas que foram afetadas pelo fenômeno natural de congelamento, especialmente durante os meses rigorosos de inverno em Fort Erie. Este termo pode se referir a construções que, devido ao clima extremo, apresentam características únicas relacionadas ao frio. Fort Erie, que é essa região que experimenta invernos rigorosos com temperaturas frequentemente abaixo de zero, pode levar a problemas como congelamento de canos, danos em estruturas e até mesmo a formação de gelo nas fachadas das casas. Além do impacto físico, as casas congeladas podem simbolizar a resiliência dos habitantes locais que enfrentam as duras condições climáticas. Muitas comunidades têm histórias e tradições relacionadas ao inverno que influenciam a arquitetura e o modo de vida. Durante o inverno, algumas casas podem ser decoradas com luzes ou transformadas em atrações turísticas, aproveitando o cenário nevado e congelado para eventos especiais e festivais. O fenômeno das casas congeladas também levanta questões sobre a mudança climática e como as comunidades se adaptam às condições climáticas extremas. Isso pode incluir discussões sobre construção sustentável e a eficiência energética. Algumas áreas em Fort Erie pode ter casas que se tornam famosas por sua aparência durante o inverno ou por eventos específicos que ocorrem nessas estruturas, como festivais de inverno ou competições de escultura no gelo. Acredite, as casas congeladas de Fort Erie representam um aspecto fascinante da interação entre arquitetura, clima e cultura local. Que tal agora mudarmos e irmos para a China, o vilarejo que fica nos penhascos na China? Especialmente são aquelas construídas de difícil acesso em penhascos, que são um exemplo impressionante da arquitetura que pode se adaptar em meio a ambientes desafiadores. As casas de vilarejo na China. Muitas dessas casas estão localizadas em regiões montanhosas ou até mesmo de penhascos íngremes, onde o terreno acidentado torna a construção convencional difícil. Regiões como a província de Sichuan e algumas áreas do Tibete são conhecidas por suas paisagens dramáticas. As casas são frequentemente construídas com materiais locais, como pedra e madeira, que se integram ao ambiente natural. A arquitetura pode variar de acordo com a etnia e a cultura local, refletindo tradições que foram passadas de geração em geração. O acesso a essas casas muitas vezes é feito por escadas estreitas e íngremes, cordas ou até mesmo trilhas que serpenteiam pelas montanhas. Em alguns casos, as pessoas precisam escalar ou usar equipamentos especiais para chegarem até as suas casas. Essa dificuldade no acesso pode ser uma forma de proteção contra invasores e também uma maneira de viver em harmonia com a natureza, limitando o impacto humano no ecossistema circundante. Apesar das dificuldades, essas comunidades são muitas vezes muito unidas. A vida cotidiana pode envolver práticas agrícolas adaptadas ao terreno montanhoso.
além de tradições culturais ricas que incluem festivais e celebrações. Com o avanço da urbanização e as mudanças climáticas, muitas dessas comunidades enfrentam desafios significativos, como deslizamentos de terra e a necessidade de melhorar a infraestrutura sem comprometer seu estilo de vida tradicional. Um exemplo notável é o vilarejo de Huanglu-Yiu, onde as casas estão empoleiradas nos penhascos e são conhecidas por suas longas tradições culturais e costumes únicos. Essas casas nos penhascos da China são um testemunho da engenhosidade humana diante das adversidades naturais. Elas representam um modo de vida que valoriza tanto a tradição quanto a adaptação ao meio ambiente. E agora vamos conhecer mais um local impressionante de moradia, as casas de Edimburgo. Essas casas que ficam na capital da Escócia são uma fascinante reflexo da rica história e da arquitetura única da cidade. Edimburgo é famosa por sua arquitetura medieval e georgiana. Muitas casas datam do século XVI ao século XVIII, apresentando fachadas de pedra, de granito, janelas altas e telhados inclinados. O estilo arquitetônico é muitas vezes associado ao uso de close, ruas estreitas e passagens que conectam diferentes níveis da cidade. Edimburgo é dividida em duas partes, a Cidade Velha e a Cidade Nova. A Cidade Velha é caracterizada por suas ruas estreitas e edifícios históricos, enquanto a Cidade Nova, projetada no século XVIII, representa um planejamento mais organizado, com praças amplas e ruas retas. Ambas as áreas são patrimônio mundial da Unesco, devido à sua importância histórica e cultural. Muitas casas em Edimburgo são conhecidas por suas paredes altas e estreitas que se adaptam ao terreno íngreme da cidade. Isso era uma solução prática para maximizar o espaço em uma área densamente povoada. As casas de Edimburgo são conhecidas por frequentemente apresentarem andares superiores que eram usados para classes sociais mais altas, enquanto os andares inferiores eram ocupados por trabalhadores. Em Edimburgo é frequentemente chamada de a Cidade dos Fantasmas, e muitas das casas têm histórias associadas a eventos sobrenaturais. Algumas são conhecidas por serem assombradas, o que atrai turistas em busca de experiências emocionantes. As casas também refletem a cultura local, com muitos moradores mantendo tradições escocesas vivas por meio de festivais, música e arte. Museus e galerias estão espalhados pela cidade, oferecendo uma visão aprofundada do patrimônio escocês. Nos últimos anos, houve um esforço significativo para restaurar e preservar muitas dessas casas históricas. Isso não só ajuda a manter a estética da cidade, mas também garante que a história continue viva para as futuras gerações. As casas de Edimburgo são muito mais do que estruturas físicas. Elas contam histórias sobre a evolução da cidade ao longo dos séculos. Cada esquina pode revelar uma nova narrativa sobre o passado escocês, desde batalhas históricas até mesmo lendas urbanas. Vamos agora conhecer
a ilha de Santa Cruz, pois as casas da Ilha de Santa Cruz fazem parte do arquipélago das Ilhas Galápagos, no Equador. São um exemplo fascinante de como a arquitetura e a cultura local se adaptam a um ambiente insular e tropical. As casas na Ilha de Santa Cruz muitas vezes utilizam materiais disponíveis localmente, como madeira, pedra vulcânica e, em alguns casos, concreto. Isso reflete a necessidade de se adaptar ao ambiente natural da ilha. O estilo arquitetônico pode variar, mas muitas casas têm uma aparência simples e funcional, com telhados inclinados para lidar com as chuvas tropicais. Em áreas mais urbanas, como Puerto Ayora, a principal cidade da ilha, você encontrará uma mistura de casas tradicionais e construções mais modernas. Devido à importância da preservação ambiental nas Galápagos, muitas casas incorporam práticas sustentáveis, como o uso de energia solar e sistemas de captação de água da chuva. Isso é fundamental para proteger o delicado ecossistema da região. As casas também refletem a cultura dos habitantes locais, que incluem tanto moradores nativos quanto imigrantes. A vida comunitária é forte nas ilhas e muitas casas são projetadas para acomodar famílias grandes e promover interações sociais. As casas na Ilha de Santa Cruz geralmente são construídas em harmonia com a natureza ao redor. Muitas têm jardins ou áreas externas que aproveitam a beleza natural da ilha e contribuem para a biodiversidade local. Os residentes enfrentam desafios únicos devido à localização remota, como o acesso limitado a certos materiais de construção e serviços públicos. Isso influencia o design e a construção das casas na ilha. As casas na Ilha de Santa Cruz são mais do que apenas estruturas habitacionais. Elas são uma parte integrante da vida cotidiana dos habitantes locais e refletem as condições ambientais e culturais específicas do arquipélago das Galápagos. Vamos conhecer uma região de Freedom Cove, que fica próximo ao vulcão, a Vancouver, pois é uma comunidade localizada em uma enseada isolada na costa da ilha de Vancouver, no Canadá. É um exemplo fascinante da vida sustentável e autossuficiente, com um estilo de vida que se destaca por sua conexão com a natureza. As casas de Freedom Cove são construídas sobre plataformas flutuantes que permitem que os moradores vivam diretamente na água. Isso é especialmente importante na região onde as marés podem ser significativas. A construção são feitas com materiais reciclados e sustentáveis, refletindo um compromisso com a preservação ambiental. Os moradores buscam reduzir seu impacto ecológico através de práticas de construção verde. Os residentes cultivam seus próprios alimentos, incluindo vegetais, frutas e até mesmo plantas medicinais. Além disso, eles utilizam sistemas de captação de água da chuva e energia solar para suprir suas necessidades diárias. A comunidade tem um forte foco na harmonia com o ambiente natural.
As casas estão cercadas por vegetação nativa e os moradores frequentemente praticam atividades que promovem a conservação da fauna e flora. Freedom Cove é também conhecida por sua forte sensação de comunidade. Os moradores colaboram em projetos, compartilham recursos e participam de eventos comunitários que reforçam os laços sociais. A arte desempenha um papel importante na vida em Freedom Cove, com muitas casas apresentando obras criativas muito residentes. Essa expressão artística se reflete não apenas nas construções, mas também em eventos culturais que ocorrem na comunidade. As casas de Freedom Cove representam uma forma inovadora e sustentável de viver em harmonia com a natureza. Elas são um exemplo inspirador de como a criatividade e o compromisso ambiental podem levar a estilos de vida alternativos em locais remotos. Que tal conhecer agora as casas de Candovan, nas pedras? Pois elas são uma fascinante e única forma de habitação localizada na aldeia de Candovan. Sabe aonde? No Irã. Este local é notável por suas construções esculpidas em rochas vulcânicas e é frequentemente comparado à famosa cidade de Matera, na Itália, devido ao seu estilo arquitetônico peculiar. As casas de Candovan são esculpidas diretamente nas rochas vulcânicas da montanha, criando uma estrutura que se integra perfeitamente ao ambiente natural. Essa técnica tradicional de construção aproveita a durabilidade da rocha e proporciona isolamento térmico. As casas têm uma aparência distinta, com tetos arredondados que se assemelham a cogumelos. Essa forma não só é estética, mas também funcional, ajudando a repelir a água da chuva e a neve. A aldeia de Candovan é habitada há séculos e as casas têm sido continuamente habitadas desde o século XVIII. Os moradores mantêm tradições culturais ricas e em um estilo de vida que combina elementos modernos com práticas ancestrais. Desde o século XIII, os habitantes da aldeia costumam cultivar seus próprios alimentos em pequenas hortas e dependem de recursos locais para suas necessidades diárias. A vida em Candovan é marcada por um forte senso de comunidade e cooperação entre os moradores. Nos últimos anos, Candovan tornou-se um destino turístico popular devido à sua arquitetura e beleza natural. Visitantes de todo o mundo vêm explorar as casas esculpidas nas rochas e aprender sobre a rica história da aldeia. Apesar do charme histórico, a aldeia enfrenta desafios contemporâneos, como a necessidade de manter sua infraestrutura enquanto lida com o aumento do turismo e as pressões da modernização. As casas de Candovan são um exemplo impressionante de como os seres humanos podem se adaptar ao ambiente natural utilizando técnicas tradicionais de construção. Elas não apenas encantam os visitantes com sua beleza única, mas também oferecem uma visão valiosa sobre a vida em harmonia com a natureza. Que tal agora conhecer as casas de Aogashima, localizada na ilha de Aogashima, no Japão?
pois são um exemplo fascinante também de habitação em uma região muito perigosa, uma região vulcânica. Essa pequena ilha é conhecida por sua beleza natural e por ser uma das mais isoladas do Japão. Esta pequena ilha, além de estar situada dentro da caldeira de um vulcão ativo, ela traz aí maravilhas de uma sociedade que se adapta a qualquer circunstância. Faz parte do arquipélago de Izu. As casas da ilha são construídas em um ambiente geograficamente desafiador, cercadas por montanhas e com uma caldeira central que abriga um pequeno vulcão ativo. As construções na ilha são geralmente de madeira e muitas vezes têm telhados inclinados, projetados para suportar as chuvas intensas e os ventos fortes que podem ocorrer na região. A população da ilha é pequena, com apenas algumas dezenas de habitantes permanentes. Os moradores mantêm tradições culturais e estilos de vida que refletem a história da ilha e sua condição com a natureza. Devido à localização remota e à população reduzida, os habitantes geralmente cultivam seus próprios alimentos e dependem de recursos locais. Isso inclui a pesca e a agricultura em pequena escala. Aogoshima atrai turistas que buscam experiências únicas em ambientes naturais isolados. Os visitantes podem explorar trilhas pela natureza, desfrutar das paisagens pitorescas e aprender sobre os desafios de vida em uma ilha vulcânica. Viver em Aogoshima apresenta riscos associados à atividade vulcânica. Os moradores devem estar cientes dos sinais de atividade sísmica e seguir protocolos de segurança em vez de erupções. As casas de Aogoshima são são exemplos impressionantes da adaptação humana a um ambiente natural e desafiador. Elas refletem a resiliência e os costumes dos moradores que escolheram viver mais isoladamente na ilha vulcânica. Vamos então finalizar esse vídeo com a última arquitetura e casas encantadoras que ficam em Shanxi, pois virou um lugar seco e árido devido a mudanças climáticas. As casas de Shanxi, na província norte, na China, são um exemplo interessante de arquitetura tradicional que se adaptou ao ambiente local. No entanto, a região tem enfrentado desafios ambientais, incluindo a desertificação e a escassez de água, que tem impactado tanto o modo de vida das pessoas quanto as características das construções. As casas de Shanxi são frequentemente construídas em adobe ou tijolos de barro, materiais que oferecem boa isolação térmica e se adaptam bem às condições climáticas da região. Muitas dessas casas têm telhados planos e paredes grossas. A maioria das habitações está localizada em áreas rurais e muitas vezes envolve uma arquitetura de subsistência. O estilo de vida é profundamente ligado à terra e à cultura local. Nos últimos anos, Shanxi tem enfrentado problemas relacionados à desertificação devido a fatores como desmatamento, práticas agrícolas insustentáveis e mudanças climáticas. Isso resultou em um aumento da aridez na região, afetando a disponibilidade de água e a fertilidade de solo. Com o ambiente se tornando mais seco e árido,
As técnicas tradicionais de construção e as formas de cultivo estão sendo desafiadas. Os moradores precisam adaptar suas práticas para lidar com a escassez hídrica e as condições climáticas adversas. Algumas iniciativas estão sendo implementadas para reverter os efeitos da desertificação, como reflorestamento, práticas agrícolas mais sustentáveis. O governo chinês também tem investido em projetos para melhorar a gestão da água da região. As casas de Shanxi representam uma rica herança cultural que se desenvolveu em resposta ao meio ambiente local. Entretanto, os desafios impostos pela desertificação exigem adaptações e inovação por parte dos moradores. Se você gostou deste vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, porque assim nós podemos trazer novos conteúdos impressionantes para vocês. Nós falamos nesse vídeo sobre a diversidade das moradias em diversas partes do mundo e de como o homem ele pode sim se adaptar a qualquer ambiente, construindo locais em locais extremos, e assim o ser humano continua se desenvolvendo nas situações mais críticas do planeta.